Mas veja, a autonomia do Banco Central, como tal elaborada, vem na incompleta contramão de tudo o que a literatura melhor, mais moderna, recomenda e da boa prática de todos os bancos centrais que o mundo experimentou autônomos e que, a partir da crise de 2008, fizeram o oposto. Vamos raciocinar juntos, meu caro senador Major Olímpio, porque não é culpa sua, a propaganda é avassaladora. Nós não vamos ver hoje, nas primeiras páginas dos jornais brasileiros, nenhum destaque para essa mudança revolucionária, antidemocrática, que subtrai do presidente da República o direito/dever democrático de controlar a atuação do Banco Central do Brasil. Eles estão preparando isso. O presidente da República pode ser qualquer picareta tipo Bolsonaro ou qualquer animador de auditório, como a nova elite brasileira está querendo produzir, desde que o que importa esteja sob controle deles. Então vamos lá, o que eu estou querendo falar. Primeira grande tarefa, a questão do financiamento do Estado e do financiamento da economia. O financiamento via estrito caminho tributário, pelos números que o colapso fiscal mundial e brasileiro sem precedentes produzidos pela pandemia, não tem saída. Põe a mão na cabeça, excelências. Não tem aonde arrumar dinheiro via tributação para honrar um buraco de 900 trilhões de reais com zero taxa de investimento. Isso, o que é que o mundo está fazendo? Nada dispensa que você não faça aquilo que também o discurso oficial interdita. Fazer aí um pente fino nas renúncias fiscais. Só no Brasil, este país sangrado, assaltado, né? Sabe, vampirizado por esses canalhas que nos governam, eu não tenho como não dizer isto, uma locadora de veículo tem isenção tributária. Sabe, só num país como o Brasil, a tributação sobre as grandes heranças chega a 4% em média. Aqui no Ceará nós cobramos 8%, porque é o teto que o Senado nos impõe. Nos países capitalistas, a retenção especulativa familiar, patrimonial de heranças, grandes heranças, esqueça 5 milhões, 4 milhões, não interessa. Falando dos bilhões da elite do baronato brasileiro, responde por 40%, 50% de alíquota, no Brasil são 4%. Onde é que se explica no mundo que não se cobre lucros e dividendos empresariais? Até a velha e mofada CNI está defendendo isso. Velha e mofada CNI que bate palma para uma política econômica que destruiu a indústria brasileira. O Brasil, em 1980, tinha 1/3 do PIB industrial, hoje isso caiu para 9%. E essa velhacaria que está na CNI bate palma para tudo isso. Isso é o problema do apodrecimento da nossa elite brasileira. Por quê? Porque se serve a empresa quebrada, se serve no rentismo, na especulação financeira. Eu, professor, eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Eu servi ao Brasil sob a liderança de um brasileiro chamado Itamar Franco, que a elite do baronato brasileiro cuidou de profissionalmente difamar, mas todas as suas sugestões nós aplicamos naquela data. Eu reduzi a alíquota mínima para 10% do imposto de renda, aumentei a tributação dos grandes salários para 35%. No governo Itamar, eu cobrei tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Eu criei até a legislação de participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas. Isso tudo foi revogado pelos governos ditos autorreferidos de esquerda no Brasil. Essa é a grande impostura. O Brasil está sendo sangrado há anos, há décadas. Nós temos consistentemente a maior taxa de juros do mundo. E agora que está mais baixa, por que o Banco Central, voltando à tese? Primeira tese, então o Banco Central, meu caro Major Olímpio, no mundo inteiro, passará a ter um papel de cofinanciamento. Isso tem a ver com responsabilidade, não tem a ver com farra nenhuma, nem com autonomia, nem com político se meter, que é a propaganda que eles fazem. É o cofinanciamento, por exemplo, administrando emissão monetária. Os americanos expandiram a sua base monetária recentemente em 70% e a inflação é zero efeito. Não estou defendendo isso para o Brasil, mas abrir mão dessa ferramenta, eles fizeram. O governo Bolsonaro fez o Banco Central tirar do seu caixa R$1 trilhão e passou para o sistema financeiro brasileiro sem regulação
na vã crença de que o Banco Central com isso expandiria o crédito e diminuiria a taxa de juros. O crédito nessa data no Brasil está raríssimo e nós estamos quebrando as empresas brasileiras porque elas perderam o faturamento e não tivemos como acessar o crédito que o governo anuncia por cima da mesa que foi feito. Só os grandões fizeram. E sabe o que é que fizeram com o dinheiro? Empossaram o seu caixa para aplicar na taxa do que o governo está pagando acima da Selic. Isso é o Banco Central autônomo, que eles querem garantir agora que o próximo presidente da República não corrija essa bandalheira. Major Olímpio, o senhor que é um homem decente, peça uma informação ao Banco Central e veja se o Banco Central algum dia está rolando a taxa, a dívida brasileira pela Selic. Eles anunciam a Selic, estão rolando a 2% acima da Selic, Major. Tudo com roubalheira. Vai ver se algum lugar do mundo faz swap cambial, traficando influência e traficando informação privilegiada, em que um especulador com dólar aposta contra a moeda brasileira e o governo, se ele errar, indeniza com dinheiro público. A maior pedalada fiscal da história do mundo, o senhor Paulo Guedes fez agora, pegou a rentabilidade contábil das reservas cambiais do Brasil lá fora e aportou ao Caixa do Tesouro da União, não para fazer socorro ao nosso povo que está passando fome, para socorrer nossas empresas, para acudir ao desemprego em massa maior da história, entregou tudo para o setor financeiro. Apesar de tudo, a dívida cresce loucamente porque, como eu lhe disse, o Banco Central autônomo, sem controle, entrega aos banqueiros, permite isso. Agora vamos ao outro assunto, o assunto cambial. O Brasil ainda tem um fôlego de 340 bilhões de dólares de taxa de reserva cambial. Quem administra isso é o Banco Central. Quando eu fui ministro da Fazenda, nós aplicamos isso no BIS, que é uma espécie de agência multilateral em que a taxa de juros é transparente, pois essa montanha de dinheiro essa gente espalhou em bancos privados, tudo rolando picaretagem, todo mundo roubando. O dinheiro que está faltando na mesa do povo trabalhador brasileiro, todo mundo roubando. Isso é o Banco Central autônomo, que eles não querem que o Senado controle, que eles não querem que um presidente da República que não tenha rabo preso e que conheça o ramo, e que não seja um animador de auditório, nem um vendido que se diz de esquerda por cima da mesa e vai lá e faz toda essa safadeza 20 anos. Isso é o que nós estamos falando, que se fez ontem no Brasil. Vou falar mais um e encerro. O Banco Central Autônomo, meu caro senador Major Olímpio, permitiu que só neste país 84% de todas as transações financeiras fossem concentradas na mão de apenas 5 bancos. Quando a pasta Colinos foi comprar a Signal, ou vice-versa, o CAD fez um escândalo e obrigou a pasta Colinos a mudar de nome para enganar o consumidor brasileiro, porque isso é concentração de mercado. Quando o chocolate Garoto foi comprada pela Nestlé, o CAD fez o maior escândalo, porque não pode fundir duas empresas grandes que vai ficar, quem vai comprar batom ou chocolate, vai ficar na mão de um consumidor só. Pois bem, isso é o que se faz com chocolate e pasta de dente no Brasil. Estes canalhas do Banco Central e permitiram que o Brasil concentrasse na mão de 5 bancos. E os canalhas que nos governam, com este canalha que agora assumiu a Câmara Federal, com essa pressa de entregar, tudo isso é suborno, senador Olímpio. Ninguém faz isso de graça, não. Em 24 horas aprovar uma coisa de transcendental gravidade para a sorte do país. Deixa eu dizer a você o que eles estão fazendo. Estão destruindo a Caixa Econômica Federal, que é um dos 5 bancos, anunciando no estrangeiro a criação de um banco digital com os ativos públicos. Os ativos públicos, alguma poupança compulsória tipo FGTS, já para entregar para a iniciativa privada e estrangeira. Sabe o que estão fazendo? O senhor Paulo Guedes está negociando, sem autorização do Senado, do Congresso, está autorizando uma fusão que já está em andamento do Banco do Brasil com o Bank of America. Tudo negociata, senador. Eu com um mandato, para não ficar calado diante de um país que está sendo destruído por esses vagabundos, diante da omissão dos políticos brasileiros. Não faça isso, senador.